Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Hoje eu recebo aqui o cientista político Aélison Batista, a quem eu agradeço ter aceitado o nosso convite, Aélison. Nós estamos num momento, nos últimos anos, de pura efervescência na parte política nacional e nós temos um presidente, Michel Temer, com uma baixa popularidade, recém-divulgada uma pesquisa. Como as pesquisas funcionam? Por que elas são feitas neste momento para medir a popularidade de um presidente? Obrigado pelo convite, Wendel. Um abraço a todos os telespectadores da TV Assembleia. Repare só, primeiro é bom a gente entender que existe hoje na sociedade uma participação um pouco maior na vida política brasileira, né? Os institutos de pesquisa criaram essa prática, vindo dos Estados Unidos, onde avalia trimestralmente o governo quanto gestor e quanto sua gestão. Então, se avalia aquele ótimo, bom, regular, ruim e péssimo, que é a avaliação da gestão, ou seja, das políticas públicas implementadas, dos ministérios ou das secretarias, e se avalia o gestor, que é aquela dicotomia aprova e desaprova, né? Então, no Brasil, institutos como o Ibope, como o Vox Populi, como o Datafolha, né, para poder trabalham para TVs e jornais, que a sociedade hoje consome muito isso. Então, o governo Temer, aí nos seus 6 meses, né, pós-impeachment, né, vem aí com uma pauta que se entende muito adversa para os trabalhadores e para grande parte da sociedade, e tem enfrentado aí 10% de aprovação apenas entre ótimo e bom. Para você ter ideia, é o pior índice nos últimos 20 anos, desde o presidente Collor até agora. Esse acho que é o pior índice enfrentado por um presidente em começo de gestão, de certa forma. Geralmente essas pesquisas, elas vêm sempre de, olha, foi pesquisa Folha recomendada, pesquisa Datafolha encomendada pela Folha de São Paulo, pesquisa Ibope pela Federação da Indústria. O que uma Federação da Indústria tem interesse na avaliação de um presidente ao longo do seu governo? Na verdade, isso serve para que essas entidades elas possam ganhar visibilidade nacional. Isso dá visibilidade àquela entidade, né? Veja que você vai perceber que na hora que se divulga a pesquisa, né, se tem lá a logomarca da empresa que pesquisou e a empresa que contratou, é unicamente para dar visibilidade. Agora, normalmente essas pesquisas elas são divulgadas, parte dela. Normalmente essas entidades fazem consulta para saber o seu posicionamento quanto a esse ou aquele tema que possa atingir o segmento que ela representa. Então, como existe hoje, com certeza absoluta, discussão sobre privatização de portos, discussão sobre privatização de estradas, então a CNT, por exemplo, que sempre também faz pesquisas, com certeza ela aproveita essa pesquisa nacional e inclui essa avaliação de governo que dá a ela alguma visibilidade. Mas a pesquisa deles, com certeza, não é somente isso. É possível explicar para o telespectador uma analogia do que é uma pesquisa, do que é o resultado de uma pesquisa para quem faz um planejamento de gestão? Vamos imaginar que você vai ao médico e o médico, você cita para ele a sua sintomatologia, mesmo que clinicamente ele já tenha um diagnóstico na cabeça dele, ele com certeza absoluta prescreve uma série de exames. Uma pesquisa é um exame da alma de uma sociedade, da alma de um segmento, do sentimento sobre determinado assunto. Seja assuntos mercadológicos, então, para você lançar um novo produto, para você mudar a embalagem de um produto, para você mudar o posicionamento de um produto, seja uma pesquisa de opinião pública sobre a relação homoafetiva, sobre o aborto de anocéfalos. Então, a pesquisa, no fundo ela é um diagnóstico, ela não é um prognóstico. É bom deixar isso muito claro sobre as pesquisas. Existe um erro grave sobre acertou ou o Instituto não acertou, como se o Instituto estivesse prognosticando. Ele não está fazendo isso, ele está diagnosticando. Sempre aquilo está submetido a uma circunstância daquele momento. Que pode uma pessoa que bebeu demais no domingo... Se for fazer
o teste do bafômetro, ou se comeu muito doce e não cumpriu as 12 horas de jejum, com certeza a glicemia. Então, assim, existem alterações na sociedade. A gente costuma dizer muito isso hoje, que hoje o eleitor tem sempre um comportamento muito pendular. Ora está de um lado, ora está do outro. Por isso que os institutos hoje eles estão encurtando o tempo de mensuração, né? Então não se faz mais pesquisas com um longo distância de tempo. Por quê? Porque com a informação muito rápida, em tempo real, internet, celular, zap, né? exatamente. Você de repente, agora mesmo tem um ator da Rede Globo que passa por um momento difícil, que a dita vítima postou uma denúncia e aquilo viralizou rapidamente. Então, assim, tudo hoje é muito rápido, né? Então, os institutos de pesquisa, eles cada vez mais têm esse papel, tanto que hoje tem pesquisa via internet, não existe mais aquela pesquisa apenas de papel, que você vai no domicílio. Hoje já existem pesquisas feitas via internet, justamente para poder se adequar a essa nova realidade da sociedade. Ellison, a gente vê que isso daí nasceu nos Estados Unidos, né, de uma certa maneira, mas pensando em Alagoas, a gente fez o exemplo do médico que pede um exame e para poder receitar um bom remédio. Isso. Né? Tem muito médico, tem muito gestor prescrevendo remédio às cegas? Deixa eu primeiro só fazer aqui uma pequena observação. Esse tipo de pesquisa, na verdade, começou com o comunista Karl Marx, né? Ele queria saber como pensavam os trabalhadores alemães e mandou 25 mil cartas para os trabalhadores. Segundo ele, votou 5 das 25 mil. E os Estados Unidos, principalmente Gallup, ele aperfeiçoou esse tipo de metodologia para esse modelo que nós hoje conhecemos, né? Eu costumo sempre dizer aos meus clientes ou àqueles que me procuram, né? Eu digo, olha, se você quer uma defesa jurídica, você procura alguém da ciência jurídica, chamado advogado. Se você quer um melhor relacionamento com a imprensa, se você quer um melhor posicionamento na imprensa, com certeza você busca uma boa assessoria de comunicação, você procura um bom jornalista. Se você precisa verificar como é que está o teu organismo, você procura um médico, né? Mas quando se trata de política é muito interessante, né? Todo mundo é mestre nela e todo mundo conhece dela, todo mundo quer prescrever as suas recomendações. Há uma confusão. Eu costumo dizer que é importante que você possa fazer um casamento entre a sua experiência empírica, entre a sua experiência do seu dia a dia. Claro que você tem um parlamentar, você tem um executivo, você tem, ou mesmo um gestor público que tem anos naquela atividade, você, claro, não desconsidera o seu ponto de vista, não desconsidera seus conselhos, não desconsidera as suas observações, evidentemente. Mas isso precisa, muitas vezes, ou sempre, ser ratificado ou retificado num processo científico. E aí entra as pesquisas, aí entra o monitoramento, aí entra a análise desse monitoramento. Isso é imprescindível. Se você toca uma empresa apenas no achismo, apenas na sua experiência, em algum momento, com certeza absoluta, ou você vai gastar mal, ou você vai gastar demais, ou você vai se posicionar mal, e isso terá uma consequência. A empresa deve quebrar, deve entrar no vermelho, enfim. Então, não pode ser só intuitivo. Não deve ser só intuitivo, né? Isso não se recomenda para nenhum empreendimento, para nenhuma atividade que você vai empreender, para nenhum projeto que você vai empreender. Você pode apenas, como eu digo, no empirismo, no achismo. Isso é um erro brutal. Quando se pensa numa pesquisa, ela nasce de uma demanda de conhecimento, obviamente, mas quando ela vai à rua, como é que... é muito comum, eu estou falando de uma certa maneira de mitos populares, de crenças de uma certa maneira, é muito comum você dizer bem assim, saiu essa pesquisa para presidente, ninguém me perguntou não. Como é que funciona uma pesquisa para o telespectador que muitas vezes tem essa sensação de tipo, não é possível que fulano esteja com 50% a mais se eu não fui ouvido? Olha só, vamos dar um exemplo de pesquisas a nível nacional. Pesquisas para corrida presidencial, por exemplo. Você tem mais de 100 milhões de eleitores no Brasil. Os institutos ouvem 2.040, 2.050 pessoas. A probabilidade que você seja sorteado, porque isso é um sorteio. Existe uma estatística, uma profissional, que pega dados do IBGE, do último censo do IBGE, pega dados do TSE, então
o número de homens e o número de mulheres, o número de homens e mulheres de 16 a 24 anos, por renda, por escolaridade. Constrói-se uma amostra que é aleatória, né? Então, o pesquisador ele vai a campo, essa amostra é dividida por algumas localidades, nível de Brasil, algumas são obrigatórias que estejam no sorteio, se elas não forem sorteadas, o sorteio se repete até que elas sejam contempladas. Por exemplo, São Paulo não pode ficar de fora, Rio de Janeiro não pode ficar de fora, Minas, por que não? Porque são os maiores colégios eleitorais. Então, o processo de peso e contrapeso daria problema. Você teve na eleição presidencial de 2014 uma empresa chamada Verita, que fechou por ter cometido esse erro. Ela fez um corte em Minas, e aí o erro amostral foi absurdo, ela foi acusada de fraude, enfim. Então, você vai a campo, como imagine você for fazer um exame de sangue, por exemplo. Né? Então, você tem alguns litros de sangue no seu organismo, mas é tirado uma micropartícula desse sangue, não é verdade? Você vai querer verificar o nível de poluição ou não da Lagoa Mundaú. Você não leva 10 bacias para o laboratório, você pega um tubo de ensaio, pega alguns pontos da lagoa e leva aquela amostragem para o laboratório. Então, esse é o princípio da amostra. Então, é importante perceber que todos os jovens de 16 a 24 anos, no Brasil, dentro daquela mesma classe social, eles pensam do mesmo jeito. Então a amostra vai lá e recolhe isso e você generaliza essa informação. Mas ele pensa do mesmo jeito? Pensa. Tanto pensa que o número de acerto das pesquisas é de 98%. Quando você imagina que você faz uma pesquisa no Benedito Bentes, sim, e entrevista depois um mesmo jovem de 16 a 18 anos no Jacintinho, você não corre o risco de ter uma diferença grande? Pela intervenção, vamos dizer, se for uma pesquisa municipal, pela intervenção de um prefeito em determinada localidade, sim, nesse sentido? É por isso que tem a margem de erro para mais e para menos. É por isso que existem algumas recomendações de técnica para recolher essas informações, não é? Então, existe algum tipo de exemplo? Chegar, eu estou especulando, claro, obviamente, certo. Eu chego no Benedito Bentes e pergunto, você aprova o prefeito? Sim. Aí eu consigo, de 10 pessoas, 7 aprova, 3 não. Estou especulando certo, completamente. claro. Chega no Jacintinho e nenhum aprova. Certo. Existe algum tipo de revisão de pesquisa? Um resultado anormal desse, ou destoante desse, ele é revisionado? Ele tem algum... Como é que funciona? Não, isso é respeitado. Aquilo que primeiro existe uma amostra. Quando o pesquisador vai para campo, ele tem ali um número de questionários e uma amostra a ser seguida. Então ele vai, por exemplo, no Benedito Bentes ele vai entrevistar uma pessoa de 16 a 24 anos que tem até o fundamental, que a família ganha até um salário. Então existe ali, então por isso que ele passa horas e horas para encontrar esse perfil. Ele só entrevista quando encontra o perfil? Só e somente só. Só e somente só. Isso não é uma coisa que vai para o final, depois da pesquisa que escolhe, não? De forma nenhuma. Existe a estatística que previamente estabelece esses perfis dentro das informações daquela localidade. Aí, como eu lhe disse, é uma amostra da sociedade. Aquilo que está sendo recolhido é uma pequena amostra do todo. Então, vamos supor, se você tem aqui 50 mil pessoas de 16 a 24 anos, é tirada uma amostra dessas, entendeu? Então, tudo isso é uma amostragem, que depois você processa essas informações todas no software e você tem essa resposta. Então, é como se você... Diga. Não. Então, é como se você tivesse, repito, tirando uma partícula do seu sangue, né? Então, a partir daquela informação, você generaliza, porque você sabe que o todo do seu corpo está naquelas condições que você recolheu daquela amostra. Eu sei que não se trata da mesma coisa, mas quando se trata de estatísticas, por exemplo, certo, a gente tem sempre, por exemplo, o caso do Benedito Bentes, você tem 7 pessoas que aprovam, 3 que reprovam e no outro 10 que reprovam. Sim. Significa que 6,5, 3, você soma e divide por 2, vira isso. Estatística não confunde às vezes? Não pode dar um retrato que não confere exatamente essa opinião pública? Eu fico sempre... Depende daquilo que você está pretendendo.
né? Você tem pesquisas quantitativas, mas você tem as qualitativas, né? Você tem outra modalidade de pesquisa. É como se você fosse fazer um eletrocardiograma e fosse fazer uma ecografia. Os dois vão te dar um retrato do funcionamento do teu coração. Mas um talvez mais preciso que o outro, um mais detalhado que o outro. Mas é preciso escolher o dia certo desse exame, né? Porque se você passou o dia insone, o teu resultado pode dar bem diferente, não pode? Pode, mas... Comparando isso a uma pesquisa, uma pesquisa feita após uma manifestação na rua, ela mas pode aí o trazer. analista, não, mas aí o analista, como médico, ele vai dar o devido desconto na análise. Uma pesquisa, você não entrega ao teu cliente, ó, se vira e leia. Não. Você é o responsável pela leitura daqueles dados. Então, se você teve uma bolha no momento em que ela está passando, se você teve um movimento pró ou um movimento contra ao tema que está sendo coletado, claro, evidentemente, que tanto a margem de erro que está aqui, como a análise... Um exemplo, ontem eu recebi uma pesquisa sobre uma figura de São Paulo, por coincidência, e a pessoa estava inquieta porque ela não aparecia entre 16 e 24 anos. Eu dizia, é óbvio, né? Porque essa figura está há anos fora do poder, essa figura estava meio recolhida. Então, quando ela deixou de ter mandato, esses que têm entre 16 e 24 anos, tinha 12, tinha 10, tinha 8 anos, então ele foi se acalmando. Cabe ao analista, ao ler a pesquisa, explicar as razões daqueles dados. Né? Mas você nunca vai ter uma sociedade que não esteja em ebulição, seja a ebulição provocada pela internet, seja a ebulição provocada pela televisão, seja uma manifestação do morador que fechou a rua porque alguém foi atropelado. Se você for esperar um dado momento para que a pesquisa possa passar, não. Ela exige muito para isso, para que ela possa pegar qual o sentimento sob aquela influência, sob aqueles estímulos que estão acontecendo. A gente está falando sobre ciência política, também sobre pesquisa, aqui com o cientista político Aelson Batista. A gente vai para o nosso breve intervalo, voltamos já.